Boa noite, então vamos começar. Hoje o título é Desconstrução de Crenças. Então eu vou só fazer uma abertura, eu não sei se o diálogo aqui é nós, mas era mais eu falando, né? Mas eu só quero dizer antes de entrar na casa como era. Assim, ó, eu não gostava de ler, mas uma época eu comecei a ler livros espiritualistas. E cada livro trazia uma coisa e eu criava uma verdade. Eu inseria mais aquilo na minha mente, né? Daí eu li livro de um autor, eu li os 32. E nesses livros era tudo uma guerra entre o bem e o mal, né? Então, por detalhe, a gente estava vivo, porque Deus era incompetente do passear e deixou os pobres dos humanos nas unhas de diabo, espíritos obsessores, magos negros, ETs maus, e que mais? Seres intraterrenos. Tinha um folclore gigante querendo destruir nós, né? E por algum motivo não conseguiam. Uns achavam que eram os médiums das casas espíritas que desfaziam os feitos deles. E Deus só olhando tudo sem fazer nada, né? Daí a gente começou num trabalho de mesa branca. E os espíritos baixavam, dizendo que queriam nos destruir. E nós convencíamos deles ir para a luz, e eles não queriam ir, mas daqui a pouco eles resolviam ir. E nós fazíamos comandos, 1, 2, 3, estou te mandando para outro planeta, estou te transformando numa estátua de sal, e nós acreditando tudo naquilo, né? Que estava salvando o mundo, até que um dia, por intermédio do mentor, a espiritualidade, eles nos disseram que nós estavam testando a nossa vaidade, de achar que a gente era o salvador do mundo, e que Deus... A gente conseguia fazer o que Deus não fazia, né? E então a gente foi testado na soberba, na vaidade, e muitas questões assim. Eu disse, mas na minha crença o espírito está tudo deformado lá, e quando ele incorpora no corpo do médium, o corpo seria como uma forma. Ele vai refazer tudo o corpo do espírito e ele vai ficar bom. Daí o mentor disse, se nós estamos querendo pegar um espírito e desligar ele da humanidade dele, nós vamos trazer ele de volta para um templo, para um corpo, para tudo que a gente quer que ele se desligue. Entendam que vocês foram testados, né? Naquele trabalho, quanto nós ia manifestar amor ou quanto nós ia querer manifestar poder. Eu vou fazer isso contigo. E dava para observar bem que em cada abertura de faixa, que era o nome dado, dava mais ou menos uns 15 minutos. Eu acho que já tinham meio que programado, né? Então eles vinham ali, nós vamos destruir vocês, nós não vamos embora. Quando ele começava a dar uns 15 minutos, eles disseram, eu acho que nós vamos mesmo. E eu nunca vi nada, eu só tinha aprendido. Eles são com fome, cria um banquete. Eu fazia 1, 2, 3, olha aqui, ó. Tem uma mesa aqui cheia de comida, comam. E eles faziam o que comiam, né? E eu acreditava numa coisa sem nem ver ela, sabe? Mas até agora estava descendo, vindo um vídeo sobre esse mesmo assunto. Eu disse, o problema é que nasceu num mundo onde a crença vigente era aquela. Daí desde criança a gente foi recebendo aquilo como verdade e criou uma verdade. Então a gente não deve se culpar por isso. Só que chega uma hora que é contado para a criança que não existe Papai Noel, que não existe bicho-papão. Daí quer ela acreditar ou não, mas eu vivia em centro espírita para tirar o obsessor, daí chegava lá, dali uns 6 meses de novo, o obsessor. Daí eles falam que é uma terapia
é uma psicologia que é um jeito de eles encaminhar a pessoa até um centro espírita para ela ouvir coisas para fazer a reforma íntima dela, né? Outros vídeos, talvez essa semana, eles falam de afinidade. Não que realmente não exista, mas tem algum espírito contigo que tem muitos, porque eles falam que ligado a um ego existe uma egrégora gigantesca. São tudo irmão. Se eu bebo e me drogo, posso ter comigo gente assim, mas não é eles que estão me intuindo, eu e eles. São afins, são iguais. Se quer que essas amizades se afastem, mude você, que daí, por afinidade, eles vão procurar outros. Mas não existe bem e mal, é tudo por afinidade. Então, para Deus, esse aqui não é melhor que aquele. Ele só agrupa, ou se agrupam por afinidade. Então, palavra obsessor, e eles, se existir obsessor, eles estão encarnados, porque os que mais precisam, os mais pesadinhos estão encarnados. Então, uma mãe, quando impõe para um filho, ela está sendo obsessora dele. Só que a gente não vê assim. A gente diz que é um espírito que está do outro lado, que está fazendo com que a criatura ali seja rebelde, não sei o quê. Então, não é palavra, mas representa o ser humano, né? O que ele faz pro familiar. Só que a gente fica cego a isso e não, é os espíritos. Os espíritos. A gente também é um espírito, né? Só que daí, na casa, a gente começou com essa discussão de crenças. Então eu cheguei num momento que eu desacreditei em tudo, e daí eu disse pro mentor, então, o marido nem tá aqui, eu vou para casa. Ele disse, espera aí, tu escolheu essa vida, esse gênero de prova, não é assim, né? E daí eu começava a julgar quem acreditava, e eu não queria participar mais daquilo. Daí, como resolver a situação? Eu parei de deixar de ver como verdade ou mentira e comecei a ver como uma possibilidade. Então, existe a possibilidade de ter obsessor? Sim, pode existir. Se Deus quiser, pode ter alguém ali perturbando um encarnado por algum motivo, né? Então, e pode também não ter para aquele outro. Então, tudo que existe, ou que todo mundo imagina que existe, pode ser, porque é uma possibilidade dentro infinitas. Mas não quer dizer que é uma verdade, só é aquilo ou não é aquilo. Então, pode ser. Então, eu consegui sair desse labirinto que eu entrei, acreditando também. Não só não acreditando, né? Para mim, talvez não funcione, não penso assim, mas para o outro está tudo bem. Senão o cara começa a julgar, né, e se achar que sabe mais que o outro. E daí Deus às vezes põe um fardinho nas tuas costas para tu dizer, não afirma nada. Não afirma nada. Mas a casa quando mudou, nós lá, foi um alívio, porque antes eu comprava cristal para filtrar as energias de casa, eu fazia símbolos nas paredes, nas janelas, porque quando eu fosse dormir eu estava nas unhas das trevas, não sei o quê. E as casas pregam que os médicos são muito visados, que eles ajudam um monte, então eles querem destruir a família dos médios, não sei o quê. Então eu vivi um inferno pelas minhas crenças, né? Eu larguei tudo aquilo lá, ninguém me pegou, ninguém me destruiu. Mas o mentor falou, se a pessoa acredita muito, Deus vai criar a realidade para ela com base naquilo. Então ela vai ter isso. Enquanto ela crê naquilo, a realidade dela vai ser em torno do que ela acredita, né? Mas para mim foi um alívio a tudo aquilo. Porque
tudo que é familiar que estava com problema, eu disse, me dá teu nomezinho, que eu vou te ajudar. Daí nós trazíamos o nomezinho e tentava tirar os espíritos que estavam perturbando a pessoa. Só que dali na outra semana de novo, e papel, e papel, e papel, e as pessoas continuavam na mesma e ficavam nos cobrando. Hoje, essa fase passou, né? Então, eu creio em outras coisas, mas aquela realidade ali, de nós sermos coitadinhos, todo o universo querendo me destruir, já passou, sabe? Então, a casa fala desse trabalho psicológico em si de não sofrer, né? E não botar em terceiros. O meu problema é porque terceiros, né, espíritos, estão me atrapalhando, e vai ser terceiros que vai me ajudar a resolver isso. Então, tira esses e começa a trabalhar em si. Por que que tu sofre? Por que que o que Deus cria para ti te faz sofrer? Tu é contra? E pá. Então, ela trabalha numa linha filosófica, amar para não sofrer, e se desligando um pouco dessa questão religiosa, né? As entidades vêm, se manifestam, mas elas trazem que eles são iguais a nós, eles só estão desencarnados, eles não são melhor nem pior. Então, desconstruíram os ruins, né? Trazeram para cá, para a linha igual a nós, e os de cima também vieram, então tudo se emparelhando. Se eles estão mais próximos ou não de Deus é o quanto reclama, quanto infeliz é. É só isso. Então, Deus manifesta, esse aqui sofre menos com o que é manifesto, então ele acaba sendo mais feliz por consequência, né? Porque ama Deus, ama o que acontece. Esse aqui já não muito, ele vai sofrer mais, vai ser mais infeliz, mas ele não é pior nem melhor, ele é igual, ele só ainda não conseguiu se resolver em si para conseguir ser feliz diante do que acontece. Eu nem sei o que tem aqui, vou dar uma passada rápida. Olha, eu disse para o mentor, eu estou em um processo ainda equalizando, porque eu tinha desconstruído as crenças e daí me sentia bobo na história, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas, resumindo, é assim, foi me desconstruindo várias crenças e eu comecei a construir outras. O cara não consegue não crer em nada, né? Porque vocês, a respeito ao mentor, eu tomava como uma verdade e ainda acredito, mas ele me botou algumas coisas à prova. E depois de assistir todas as entrevistas com o Jesus Carlos, eu vi que cada um tem uma ideia diferente. Aqui o que eu queria dizer que conversando com as entidades, elas também, cada um tem uma visão diferente. São parecidos muitas vezes, mas às vezes divergem. Daí o mentor falou, tipo numa equação que tem várias variáveis, Deus muda algumas variáveis e se manifesta diferente. Então eu, tu, ele, nós, vós, eles, cada um pensa diferente porque Deus se manifestou diferente, né? Então, não há equanimidade em pensamento. Assim, cada um vai pensar de um jeito. A Zafira incorporou aqui esses tempos e falou isso. Se um acha que é certo cuidar do corpo, deixa ele acreditar nisso e está perfeito. Se o outro acha que não, também está perfeito. O problema é esse dizer que aquele está errado e começar a brigar. Então, cada um tem o direito de pensar o que ele quiser. O problema é quando tu vai no outro e quer dizer, não. Tu não pode pensar assim, tu vai ter que pensar que nem eu. Daí tu é a possessão. Daí isso aí que é a possessão que eles falam. Eles falam, a possessão demoníaca, um espírito, é a possessão de um pro outro. Querer dominar o outro. Não, tu vai pensar como eu estou falando, porque eu sei mais que tu, o certo é isso. O que tu quer dizer no final que tu é melhor que o outro, né? E daí cria as guerras, às vezes só por besteira. Um diz que é A, outro diz que é B.
Então, os sábios lá deixam o outro pensar o que ele quer e deu. Vou ficar eu brigando com o outro. E como se esse não tem como ser diferente. Daí eu cheguei numa conclusão, eu vou trabalhar para não acreditar nem em mim mesmo, não acreditar em nada. Eles dizem que isso que é o problema. Eu não acredito em coisas lá do outro lado do mundo, eu não acredito no que o outro pensa, mas eu acredito em tudo que eu acredito. Daí, esse acreditar em mim mesmo, que eu tenho como certo, que vai me fazer sofrer, porque quando eu me deparar com o contrário daquilo, né? Se eu disser o chá tal, não faz função nenhuma, e o outro tomar e ficar bom, aquilo pode me criar uma aversão, porque eu estou afirmando uma coisa que só pode ser assim, e eu estou percebendo para acontecer diferente com o outro. Então, eu não tinha que acreditar nem em mim mesmo. É o tal de não sei que eles falam. Olha, eu não sei. Então, tudo que eu falei para vocês agora também não sei se é, né? Mas o mentor disse, se dê o direito de duvidar. Senão tudo que tu vê na TV é verdade, pum. Tudo que o pai falou é verdade, que o mestre falou, que o doutor falou. Essas verdades, né? Deixa eu só dar um exemplo, talvez não tenha nada a ver. A minha esposa falou, nós era criança, andava até no chão, não dava nada. Os meus filhos estão assim, né, porque são pequenos. Mas de tanto nós dizer para eles, tirem o pé do chão, que eles vão ficar doentes, se vistam mais, eles estão começando a sentir mais frio, vamos dizer assim. Mas quanto desse frio que eles estão sentindo, né, as verdades que eles foram enfiando na mente. Por que o outro que não tem tanta verdade, ele vive ali, tá frio, mas eu tinha uma verdade que chover no fim de semana, não poder passear, era um inferno, eu ficava na janela bestemando, né? Então, essas questões, dessas verdades que elas fazem a gente sofrer, né? Tinha que usar mais o tanto faz. Tanto faz, tem sol, tem chuva. No fim de semana, eu vou me adaptar ao que está acontecendo e vou tentar ser feliz, senão eu mesmo estou me impondo a tristeza, né, a infelicidade, em querer que fosse só de um jeito. Eu disse para o mentor, com todo respeito, mas eu quero ficar limpo de crenças. Essa parte sentimental, filosófica, aqui é muito proveitosa para não sofrer, né? Então eu queria sair um pouco das crenças e ficar só na parte filosófica do não sofrimento. E faz 5 anos, né, que vem material de tudo que é tipo e tal. Então, que nem eu falei antes, para resolver a questão, eu vejo como uma possibilidade. Ah, é uma possibilidade isso? Beleza. Mas não é verdade, fica ali, tem mais um infinito de outras possibilidades da mesma coisa. Então, o cara tropeçou caiu no chão. Ah, foi um espírito que deu uma rasteira. Pode ser uma possibilidade. Mas pode ser a outra possibilidade que deu uma cãibra nele, a outra pisou numa casca de banana, infinitas, né? Mas não a pessoa, quando tropeça do nada, é um espírito que deu uma rasteira. Daí tu já está afirmando e criando uma verdade, né? É mais ou menos assim, né? Tá, então não tem ninguém que pense em número, gênero e grau no universo inteiro. E aquilo ali me servia para julgamento, então eu via aquilo como erro, né? Que eu sabia mais, então eu saber, eu vou julgar o outro, né? E daí eu vi que nem eu não sei. E falando com o Josué hoje, que tem coisas que eu escrevi ontem, que hoje eu vou ler e já penso diferente. Então ontem eu pensava de um jeito, hoje eu já penso diferente. Então, se eu quero ter a liberdade de mudar o que eu penso a todo momento, que eu dê ao outro também essa liberdade, né? E também que não me culpe. Ah, ontem eu escrevi tal coisa e pensava tal coisa. Ontem foi ontem, hoje é outra coisa. Que ele mesmo fala ali, mente do discípulo, né? De estar aberto, né?
Então, o que eu pensei até então, valeu para aquele momento, né? E daí ele disse que Deus está toda hora mudando. O José falou, e isso dá para ver pela tecnologia, dá para ver sobre tudo, né? Deus está toda hora mudando, então por que eu também não posso mudar o jeito de pensar, né? Então eu não quero construir mais nenhuma crença, aquilo lá que vocês falam de não construir. Porque, que nem foi falado antes, vai chegar um momento que quando a gente morrer, a gente vai ter que desconstruir o personagem que eles falam. O espírito, tem uns que ficam milênios, mas ele vai ter que aprender a deixar de comer, a deixar de beber, a deixar de respirar, que tem família que se chama tal coisa, que é sexo masculino, que tem um corpo para cuidar. Então, o mais problemático da história é desconstruir a si mesmo, né? Então, às vezes, a gente está focado em desconstruir crenças, mas eu sou fulano de tal, moro em tal lugar. Esse que vai ser o mais difícil para desconstruir, né? Mas se já começar agora, porque é um espírito que acredita ser tal pessoa. E ele vai ter que se convencer do contrário. O exemplo clássico é aquele jogo de realidade virtual que tu põe um óculos e daí tu se desliga, né? Quem tu é, do ambiente que tu tava, e lá tu é um super-herói que mata monstro, e daí sai as pessoas dando soco no nada e quebra as TV lá nos vídeos. É mais ou menos aquilo lá, a analogia, né? O espírito esquece que ele é e passa a ser aquele ali. Só que no jogo ele tira o óculos e já volta, né? Talvez para o espírito não seja bem assim, né? Já que não é um óculos mesmo. Eles dizem que o espírito sonha ser a gente, então é como se ele estivesse sonhando. Então ele vai ter que acordar desse sonho, né? Aqui prega assim, que o espírito está sonhando que a gente. Então o corpo, o personagem está dentro do espírito, está dentro do sonho dele. Nas religião atual aí, né, até kardecista ali, o espírito está dentro do corpo, ele está na hipófise aqui, tem uma corpa idêntica encaixada, e quando dorme ele se desliga e vai. Então o que eles trazem para nós é um pouco diferente. O corpo está dentro do espírito, não o espírito está dentro do corpo. Mas é só uma questão diferente de ver a mesma, de ver, né? Não muda nada. Então eu estava nesse dilema que eu não queria mais crença. Eu já estou sentindo um pouco mais leve, né? Não vejo mais problema em mim, mas nos outros ainda continuo vendo e estou trabalhando essa parte de ver ele nos outros. Deixa eu cuidar do tempo aqui. O mentor disse: não acredite em nada, então enquanto eu ainda acreditar em algo, eu ainda estou preso nisso aqui. Aqui tem 63 páginas, eu não vou seguir isso aqui. Eu acho que eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Daí eu tinha mais uma coisa ligada com essa questão religiosa e de crer, né? Eu era apaixonado pela tal de projeção astral. Não sei se vocês já se viram. Que o cara dorme, o espírito sai, até voa. E eu acreditava muito naquilo. Eu comprei um livro e lá o cara existem infinitas técnicas para fazer isso. O cara disse: deita, imagina uma bola de luz indo dos pés à cabeça e ela vai aumentando a velocidade até que cria uma vibração no teu corpo e pum! Teu espírito é injetado do corpo, na crença que o espírito está dentro. Primeira vez que eu li e fiz, deu. Eu acordei de madrugada, o corpo tremendo assim, eu me forcei para me erguer e plum! Saí voando,
flutuando assim, né? Parece que não tinha perna. Fui lá numa janela e na vidraça eu forcei, parece que o vidro arcou assim que nem uma bolha de sabão. Eu, bum, caí em pé no gramado, assim, olhei o dia estrelado, a noite estrelada. Acordei no corpo, assim, fui pro computador e escrevi tudo isso aí de madrugadão, assim. Depois eu comecei numa paranoia. Todo dia eu queria aquilo. Então, eu voei, eu fiz um monte de coisa. Tinha até um site que fazia isso. Daí o mentor disse, tu acredita nisso, então Deus cria a tua realidade pelo que tu acredita. Se tu parar de acreditar nisso aí, para. E foi batata. Chegou um dia, eu disse, não quero mais isso aí. E parou. Eles falam que o sonho, o espírito vivencia outra encarnação semelhante a essa. Então, como o tempo não existe, aquela coisa espiritual, uma noite de sono o espírito pode viver 2, 3 encarnações inteiras, às vezes. Quando tu retorna ao corpo, tu só tem uma vaga lembrança, porque essa mente tem que decodificar o que aconteceu, né? Então, se a realidade que tu vivenciou é muito diferente daqui, ela nem vai entender, nem vai conseguir traduzir, né? Então, essa parte espiritual aí, eles falam que a gente existe na mente de Deus, né? Então, eu só imagino assim, Deus também está sonhando tudo isso aqui, está criando tudo isso aí imaginariamente. A gente pensa que é sólido, né? Porque a gente está dentro da imaginação. Então, tudo pode acontecer. Agora, a lição que eu aprendi ali, que tinha coisa que eu acreditava que me fazia sofrer. E só testando e não fazer mais aquilo e não acontecendo nada, para que ficar alimentando aquela crença, né? E daí eles vão para a linha filosófica de focar. Tu sofre com isso aqui, por que tu sofre? Vai procurando em ti o porquê, né? Porque aqui, a última frase dele, você pode ser feliz desde que aprenda a lidar com o que faz sofrer. Então, já vai direto. Por que eu sofro com base naquilo? Ah, mas não sei o quê. Tente achar tu mesmo uma solução para que sofra um pouco menos, já é lucro. Quem sabe um dia tu não sofra mais nada por ela. Mas tu tem que trabalhar em ti aquele ponto. Se tu está sempre esperando pelos outros, os outros podem dar uma opinião, né, tal, mas eles não podem ir lá para ti, abrir a tua cabeça, desligar uns neurônios lá, que faz tu ficar pensando naquilo e contrariado com aquilo, né? Então, os outros podem sugerir, né? Agora, por ti, não tem que fazer. Então, eles dizem, é a crença, mas tipo, vou fazer uma novena para não sei quem, eu vou acender não sei quantas velas para não sei quem, eu vou rezar para Santo Antônio, eu vou não sei o quê. Não é errado, mas cadê o mérito de cada um, né? Eles falam muito, cada um tem o que precisa e merece, e pediu antes de encarnar. Então, para que mude o teu quadro, eles falam, só amando, pronto. Tu amou, então eu sofro ainda, porque o meu piá se atrasa, eu dou carona para ele. Quando eu amar isso, a coisa pode parar, porque ela só existe para mim amar, me possibilitar amar, ou ela continua acontecendo, mas eu não sofro mais, porque eu já amo o atraso dele, né? É simples, é assim, amor, né? Parou de sofrer, quem sabe daí a situação pare de acontecer, porque tu já atingiu o objetivo, tudo tem um propósito, e eles dizem que o propósito aqui é para a gente amar. Então, atingir o propósito pode parar de acontecer.
E se não parar, tu já não sofre mais, porque aquilo tu já trabalhou, né? Não tem nada a ver, mas eu tinha medo de injeção. Eu tinha que pegar 4 para me segurar. Daí eu comecei a ir lá. Tá, Deus, se quer me matar, agora pode matar. Eu estou entregue. Tá, eu fui trabalhando um pouco. Hoje eu sofro bem menos. Então, é um lucro direto, né? Tu já não sofre mais tanto por aquilo, tu já consegue ser mais feliz naquilo. Daí mais um pouquinho ali, mais um pouquinho ali. Com o passar do tempo, tu vai sofrendo menos e sendo mais feliz. É simples a coisa, né? Agora, enquanto eu ficar levando oferenda, não sei para quem, se não vai para quem, até pode ser um motivador para mim, mas terceiros fazer por mim, talvez por um tempo, mas onde é que há o merecimento nesse do outro fazer por mim, né? Então tem religiões que pode ir lá pagar, né? Que nem a igreja antigamente tinha... Eu esqueci o termo, mas tu comprava, né? Tu dava lá um boi para a igreja, Tem um monte de assim, que nem o mentor disse, tem gente que precisa que seja assim. Mas aqui, depois de 5 anos, 7 anos, a gente passou por essa fase, né? Que era tudo os espíritos que prejudicavam a nossa vida e os espíritos bons que salvavam nós das unhas dos ruins. Daí, passando essa fase, agora é todo mundo igual, não tem mais baixo nem mais alto, e vai trabalhar as tuas questões que te fazem sofrer se tu quer realmente melhorar teu quadro, né? Bom, que eu queria falar isso, mas isso é só a minha verdade, não é universal, né? E mais uma possibilidade, a minha possibilidade é mais uma entre infinitas, né? Eu só queria contar a minha experiência, que antes eu só ficava agregando crença. Olha só como a crença me fazia sofrer. O cara dizia, põe um copo de água no canto dos recintos que as energias negativas ficam tudo nos cantos e a água absorve, depois tu joga fora. Eu cheguei a pensar, mas eu tenho uma bombona de 20 litros d'água em casa, então tá cheio de energia negativa, porque ela concentrou toda a energia negativa do recinto, e daí num ambiente cheio de pessoas perturbadas, tipo numa empresa, tá tudo concentrado naquela água, daí tu vai lá e toma a água e se contamina com as energias negativas. Daí eu pegava a crença e ia um pouco mais a fundo e né? Eu usava aquilo, eu potencializava a coisa e enfiava na cabeça e me preocupava. Então, até que ponto aquela informação, né, eu acreditava e piorava ela, vamos dizer assim. Daí hoje eu tomo qualquer água e acabou a história, né? Mas ele disse, o caos que a entidade se manifesta aqui, ele falou como esse negócio de acreditar, né? Ele diz assim, ó, pode o universo fazer magia negra para um, ele não acredita, tá tudo bem. Agora pode ninguém fazer nada e ele pensar que fizeram, ele já começa a adoecer, porque o universo é mental, né? Que tu acredita, eles dizem vocês sois deuses, então desligado da matéria, pra gente parece que a gente cria, a gente plasma o que a gente detesta e gosta, né? É tipo uma coisa de Deus, assim, cria, né? Nem sei bem se é assim. Mas aqui, né, essas criações talvez não aconteçam, mas a gente aqui dentro pode começar a adoecer em acreditar que fizeram alguma coisa pra gente e tal. E já não tendo essa verdade aqui dentro, fica mais difícil, né? De a gente mesmo se impor esse sofrimento. Bom, o que eu queria falar hoje é isso, não sei se alguém quer
acrescentar alguma coisa. Isso aí foi só a minha experiência, né? Que eu tinha milhares de coisas que eu tinha que fazer. Eu precisava acordar uma hora antes de manhã para fazer tudo isso aí, né? Tinha um livro da Fonte da Juventude que tinha uns movimentos lá, de respiração e movimento, que era a fonte da juventude. Eu acho que eu não morria mais. Eu fazia aquilo, fazia um tal de Qigong lá, que é exercício de respiração chinês, daí tomava chá e fazia esse símbolo nas paredes para os espíritos não entrar. Parece que eles não iam entrar. E depois que eles disseram que é rodeado de irmãos, né? Querem chamar de como quiserem, chame. Então não tem como não estar sozinho, não tem como tirar tudo isso e botar em outro planeta e eu ficar solito, né? Que até os nossos pensamentos são dados por eles, então é uma egrégora, não é um só, né? São vários que... Tipo um enxamezinho, assim, cada um tem o seu enxamezinho, mais ou menos assim. Então, começar a ver esses irmãos como um grupo, né? Não como gente que tá ali para te prejudicar, né? Bom, eu vou parar por aqui, senão eu fui me estendendo e só repetindo a mesma história, né? Tá? Era isso, então. Obrigado.